Notícias do Corinthians. Timão tem 4 alvos que são prioridade para 2023. Neste vídeo você vai conhecer todos os alvos e as possibilidades de contratação de cada um. Você vai entender tudo no canal do Corintianeiro. Já deixa seu like e se inscreva para receber notícias diárias do Timão. Notícias do Corinthians hoje. E o Corinthians tem 4 nomes em pauta que são alvos principais da diretoria do Corinthians para o planejamento de 2023. Segundo notícias do Corinthians, os alvos principais são Arthur do Bragantino, Angel Romero do Cruz Azul, Anderson Talisca do Al Nassr, Oscar que atualmente está na China. Vamos entender quais as possibilidades de cada um dos jogadores e quais as chances de fechar com o Corinthians. Vamos lá. Notícias do Corinthians. O Timão negociou com o meia Anderson Talisca no início da temporada, e o jogador quase veio para o Corinthians. Segundo informações do Corinthians, o Timão ainda não desistiu do jogador e voltou a negociar com o empresário do atleta Carlos Leite. Vale destacar que Anderson Talisca tem contrato até junho de 2024. Segundo notícias do Corinthians, o meia-atacante junto com seu empresário tenta rescindir o seu contrato abrindo mão de todos os direitos de luva e imagem. E acerto salarial. Segundo as últimas notícias do Corinthians, essa negociação só será possível caso o atleta consiga a rescisão de contrato. O Timão é o clube de escolha do atleta caso consiga rescindir o contrato. Últimas notícias do Corinthians de hoje. O Corinthians negocia também com o atacante Arthur do Red Bull Bragantino. Segundo notícias do Corinthians, as negociações estão bem avançadas e as chances são grandes. O atacante tem contrato até 2024, porém o grupo de empresários e o Nick Futebol vê com bons olhos essa negociação por envolver o atacante Gustavo Mosquito. Segundo informações do Corinthians, a troca entre os atletas seria por 80% do passe de Gustavo Mosquito e mais 30 milhões de reais. Arthur deve ser o novo atacante do Corinthians para 2023. Últimas notícias do Corinthians. O Corinthians negocia com o atacante Angel Romero do Cruz Azul. Segundo notícias do Corinthians, o contrato do atacante vence agora em dezembro e o atleta já disse que não vai renovar com o clube mexicano. Segundo as últimas informações atualizadas do Corinthians, as chances são bem grandes do Romero vir para o Timão. O jogador vai ficar livre no mercado sem vínculos contratuais. O Corinthians vai negociar apenas o salário e o tempo de contrato com atacante. Segundo notícias do Corinthians, o atacante não aceitou renovar com o Cruz Azul por já estar com conversas adiantadas com o Corinthians. Comentem fiel, quero saber sua opinião. Informações do Corinthians. E o craque Neto no programa Os Donos da Bola disse que o Vitor Pereira quer o meia-atacante Oscar. Segundo notícias do Corinthians, Oscar é o jogador brasileiro com o salário mais alto. O atleta ganha 10 milhões de reais mensais e tem mais 2 anos e 4 meses de contrato. Segundo as últimas informações do Timão, caso o jogador aceite vir para o Corinthians, o atleta teria que abrir mão de um contrato de 240 milhões para vir jogar no Corinthians. Fiel torcida, vocês acham que o atleta abriria mão dessas cifras para vir jogar no Timão, e na melhor das hipóteses ganhar 1,5 milhão por mês? Comentem. Essas foram as últimas notícias do Corinthians atualizadas. Obrigado.